Este departamento de polícia é diferente de qualquer outro. Eles não estão perseguindo imigrantes ilegais, como aqueles homens de terno preto. Em vez disso, estão perseguindo pessoas falecidas. O filme começa com dois policiais chamados Nick e Roy perseguindo um homem corpulento, mas não é um corpulento comum. Ele é extremamente ágil e capaz de aderir às paredes. 3 ou 4 dias atrás, Nick enterrou pedaços de ouro em seu quintal e os cobriu com a copa de uma árvore. Ele vive com sua adorável esposa chamada Julia, que nota a laranjeira e questiona Nick sobre isso. Em vez de responder, Nick desvia a conversa para a situação financeira deles. No entanto, Julia assegura que não precisa de nada material. Apenas quer o marido ao seu lado na delegacia. Nick compartilha com seu parceiro Bob que decidiu entregar o ouro como prova de sua grande apreensão de drogas. Bob tenta convencer Nick a prosseguir com seu plano, argumentando que ele precisa do dinheiro para Julia. No entanto, Nick não quer decepcionar sua esposa e está determinado a fazer a coisa certa. Ele promete a Bob que não envolverá seu nome nisso. Surpreendentemente, Bob decide entregar seu próprio ouro também, concordando com a posição de Nick. De repente, a conversa deles é interrompida por outro policial que traz informações sobre o endereço de um sindicato de drogas. Eles partem para outra operação de apreensão de drogas em seu caminho. Outro policial, amigo de Bob, faz uma piada motivadora para a equipe, lembrando a todos para não levarem um tiro. No entanto, é Bob quem atira em Nick durante a operação no sindicato de drogas, alegando que não pode permitir que Nick transforme o ouro em prova. Nick é atingido e cai para a morte, mas sua história não acaba aí. Nick abre os olhos e percebe que o tempo parou ao seu redor. Ao olhar para cima, ele vê um vórtice no céu que o atrai. De repente, ele se encontra em um escritório, de frente para uma mulher chamada Mildred Proctor. Mildred explica que ele perdeu o julgamento e que certamente será enviado para o inferno, pois era um policial corrupto. No entanto, ela revela que suas habilidades são necessárias e oferece a Nick a oportunidade de se juntar ao RIP, Rest in Peace Department. O trabalho dele é capturar pessoas falecidas que também perderam o julgamento e levá-las para onde realmente pertencem. Ao ouvir que eles o trarão de volta para Boston, Nick concorda imediatamente. Ele sabe que está fazendo isso para recuperar sua antiga vida, mas Mildred o avisa de que isso não será possível. No entanto, ela promete que ele receberá uma boa recomendação em seu julgamento. Em seguida, Mildred explica a Nick que o que eles estão perseguindo é chamado de Casa dos Mortos. Essas são pessoas falecidas que também falharam em seu julgamento e estão vivendo entre os humanos, mas na realidade são monstros. Nick pergunta como essas criaturas são capazes de permanecer no mundo dos vivos. Mildred responde que, com o grande número de mortes diárias, alguns escapam do sistema. Ela o recebe no RIP em Boston. Mais tarde, Mildred apresenta Nick a seu parceiro Roy. Roy era um homem da lei quando ainda estava vivo e também foi morto por seu parceiro. Ele prefere trabalhar sozinho, mas Mildred diz que ele não tem escolha. Os dois homens retornam ao mundo dos vivos e Nick testemunha seu próprio funeral. Ele corre para Julia e tenta contar a verdade, mas ela não o reconhece. Os policiais locais, incluindo Bob, agem de forma estranha, pois aos olhos dos vivos, os oficiais do RIP parecem e soam completamente diferentes. É como se o próprio universo estivesse distorcendo para que suas verdadeiras identidades não sejam reveladas. Nick é visto como um velho chinês, enquanto Roy se transforma em uma loira atraente. Em sua primeira missão juntos, Roy explica que os mortos deixam rastros negativos por onde passam, e é por isso que são facilmente rastreáveis. Plantas murchas, falhas em dispositivos eletrônicos e energia negativa são todos conectados aos mortos. Eles começam a procurar por um homem chamado Stanley, fazendo uma série de perguntas. Eventualmente, Stanley aparece e revela sua verdadeira aparência como uma criatura monstruosa. Nick se prepara para algemar o indivíduo falecido. No entanto, o dedo revida de repente, rasgando seu próprio braço e fugindo. Na sua fuga, ele engole os pedaços de ouro. Nick e Roy o perseguem e Nick o golpeia com seu próprio braço, fazendo o dedo vomitar os pedaços de ouro. Nick reconhece o ouro como sendo o mesmo que ele e Bob roubaram anteriormente. Distraído, o dedo tenta atacar Nick, mas felizmente Roy atira nele, neutralizando a ameaça. Em seguida, Roy zomba de Nick por sua atuação, deixando Nick irritado. Nick acaba jogando Roy na frente de um ônibus em movimento, fazendo com que o chapéu de Roy voe pelo ar, aumentando ainda mais a tensão entre eles. Na estação, Nick convence Roy de que eles devem investigar mais sobre o ouro, pois Stanley, o dedo, fez de tudo para protegê-lo. Roy reluta inicialmente, mas Nick mexe com o ego de Roy e consegue convencê-lo no final. No dia seguinte, Roy leva Nick até seu informante, Elliot, outro dedo. Nick questiona Elliot sobre o ouro, mas não obtém muitas respostas. Percebendo que Elliot está mentindo, eles o afastam e ficam surpresos ao ver que Bob se encontra com o dedo. Bob pega o ouro de Elliot e então parte, despertando finalmente o interesse de Nick. Roy ajuda Nick em sua investigação e eles seguem Bob até a casa de Nick. Lá, eles testemunham Bob desenterrando o ouro que Nick havia enterrado. Nick percebe como Julia está desapontada com ele, enquanto Roy exige uma explicação.
Nick confessa que fez tudo por dinheiro e que não entende a conexão entre o ouro e a casa dos mortos. Determinados, eles seguem Bob até o aeroporto, onde ele se encontra com um homem. Nick e Roy emboscam o homem e o levam para um freezer, mantendo-o sob a mira de uma arma. Eles o interrogam sobre o ouro, mas o homem responde apenas com arrogância. Nick ameaça usar a força para obter informações dele. No entanto, descobre-se que ele agiu sozinho. Ele se transforma em um homem grande e gordo, revelando sua verdadeira forma desde o início até o presente. Nick e Roy continuam perseguindo o dedo morto, encontrando dificuldades e causando acidentes no processo. Eventualmente, Nick consegue pegar o ouro do dedo, mas ele escapa na estação. Mildred os repreende por permitirem que o dedo escapasse e fosse exposto ao público durante o dia. Como resultado, eles são levados para o Departamento do Amor Eterno, onde descobrem que o ouro faz parte de um artefato chamado Cajado de Jericó. Esse cajado permite inverter o túnel para a vida após a morte, fazendo com que os mortos chovam no mundo dos vivos, o que levaria ao fim de tudo. Os dois estão suspensos e enfrentarão uma audiência que provavelmente resultará na sua eliminação. Sabendo que o tempo está se esgotando, Nick vai até Julia mais uma vez para tentar se revelar. Embora pareça estar funcionando no início, Julia o dispensa e vai embora. Roy os vê e fala com Nick, dizendo que eles precisam permitir que Julia siga em frente e viva sem ele. É o trabalho deles criar um mundo pacífico para as pessoas vivas que foram deixadas para trás. No entanto, Nick não reage bem a esse conselho e fala mal de Roy. Após algum tempo, Nick percebe que estava errado e pede desculpas a Roy. Os dois concordam em trabalhar juntos para impedir o iminente apocalipse. Roy menciona a existência de um artefato raro que pode mascarar a energia negativa liberada pelos mortos. Nick percebe que Bob sempre carrega uma pulseira especial que ele diz ser de sua avó, enquanto Bob se encontra com outro dedo para receber uma peça adicional do artefato. A conversa indica que eles estão prestes a completar o conjunto de ouro para o Cajado de Jericó. No dia seguinte, Julia liga para Bob para contar a ele sobre a revelação de Nick na noite anterior. Isso dá a Bob a ideia de que Nick retornou como um oficial do Reed. Como se fosse combinado, Nick e Roy chegam ao local onde Bob está e rapidamente o convencem a entregar o pedaço de ouro que ele esconde em sua pulseira. Assim que Bob retira o metal de seu corpo, o ambiente ao redor começa a deteriorar instantaneamente. Nick e Roy confiscam o ouro e prendem Bob. Na delegacia, outros policiais parecem ter capturado vários dedos, incluindo o morto que Bob encontrou na noite anterior. Descobre-se que Bob e os outros dedos planejaram tudo isso. Quando o cofre de evidências contendo o ouro é aberto, Bob ativa o artefato, retardando os oficiais do Reed. Os mortos aproveitam a oportunidade para coletar o ouro e escapar. Roy consegue atirar no artefato, mas é tarde demais. O morto já havia levado o ouro para as ruas, revelando-se ao público em plena luz do dia. O dedo entrega um telefone a Bob e ele informa ao grande gordo Deto que eles conseguiram todo o ouro. O grande gordo Deto então ordena que outros dedos comecem a construir o Cajado de Jericó. Um confronto espiritual ocorre assim que os oficiais do Reed adentram o mundo dos vivos, mas Roy, sendo um homem que cresceu na era do Velho Oeste, derruba facilmente a casa morta. Em seguida, um vórtice aparece no céu e os dois rapidamente seguem Bob e sua gangue. No confronto, o grande e gordo Deto bloqueia a estrada para o prédio da Commonwealth, onde o artefato está sendo construído. Outros debos aparecem para enfrentar Nick e Roy nas ruas, utilizando os carros que caem do estacionamento apodrecido causado pelo vórtice. Nick dirige rapidamente para se livrar dos debos que os perseguem. Enquanto isso, Bob ordena que outros debos levem Julia até ele para usar seu sangue como um sacrifício para completar a construção do Cajado de Jericó. Ele aparece diante de Julia, assustando sua alma. Enquanto Nick e Roy lidam com os debos, eles chegam ao topo do prédio da Commonwealth. Bob está prestes a sacrificar Julia para o artefato quando Nick e Roy chegam. No entanto, ao contrário de outros vilões, Bob vai direto ao ponto e esfaqueia Julia sem monologar. Isso desencadeia uma batalha intensa entre Nick e Roy contra Bob e os Debos. Enquanto eles estão ocupados lutando, o artefato começa a sugar o sangue de Julia e é ativado. Os mortos então começam a cair do céu. Nick e Roy atravessam a casa dos mortos, enquanto Roy se concentra em destruir o artefato. Enquanto isso, Nick confronta Bob cara a cara. Os dois lutam, mas Bob tem claramente a vantagem. Enquanto Roy luta com o artefato, Nick consegue apontar uma arma para Bob e atira em seu rosto. Nick rapidamente corre em direção a Julia. Após o confronto com Bob e a destruição do artefato, Julia está gravemente ferida e perdendo muito sangue. O tempo ao redor deles parece parar, e Julia finalmente vê a verdadeira aparência de Nick. Eles compartilham um momento emocional juntos, e Nick diz a Julia que ela precisa seguir em frente e continuar vivendo, assegurando que ele sempre a amará. Nick permite que Julia siga seu caminho e ela acorda em um hospital. Para sua surpresa, o médico que a atende é na verdade Mildred em uma identidade viva. Ela assegura a Julia que Nick e ela ficarão bem. Ao saírem do hospital, Mildred revela que o Eternal Affair decidiu deixar Nick escapar com um aviso, mas acrescentou mais 53 anos à vez de Roy. Roy inicialmente fica chateado, mas seu humor muda quando Mildred retorna com seu chapéu de cowboy. O filme termina com Nick ganhando uma nova identidade viva como uma escoteira com um aparelho ortodôntico. A sugestão é que eles continuarão suas aventuras como oficiais do Reed, trabalhando para manter a paz entre os mundos dos vivos e dos mortos.